Olá! Nós vamos agora resolver alguns exercícios relacionados às duas aulas de concentração, ok? Então vamos lá. O ácido tartárico, que é um conservante, é usado em alguns refrigerantes e pode ser obtido a partir da uva durante o processo de fabricação do vinho. Se a concentração em quantidade de matéria de ácido tartárico no refrigerante é 0,175 mols por litro, qual é a massa de ácido utilizada na fabricação de 100 mil litros desse refrigerante? Então, olha só, o que eu estou querendo nesse exercício? Eu estou querendo a massa utilizada para preparar esse volume, certo? E eu estou dando a concentração em mol por litro. Eu tenho duas formas de concentração em mol por litro. Quando eu divido o número de mols pelo volume ou quando eu divido a massa pela massa molar e o volume. E neste caso, eu vou usar essa fórmula aqui porque ele está me pedindo massa que vai ser utilizada, certo? Então eu preciso usar essa fórmula, ok? Então eu tenho 0,175, que é a minha concentração, e tenho um volume de 100 mil litros. Quero descobrir a massa, certo? Então, eu posso ir lá na tabela periódica e a partir da fórmula do ácido tartárico, eu consigo achar a massa molar, que é 150 gramas por mol, certo? Então, eu vou pegar todos esses valores e jogar aqui nessa fórmula. Como é que vai ficar, então? Minha concentração, que é 0,175, é igual a massa, que é o que eu quero descobrir, vezes a massa molar, que eu calculei como 150, vezes 100 mil, que é a mesma coisa que 10 elevado a 5, certo? Então, eu vou resolver essa equaçãozinha aí e eu vou achar a massa em gramas que eu posso transformar. Se eu passar de grama para quilo, eu posso fazer isso dividindo por 1000, certo? E eu ainda posso dividir esse valor por 1000 e achar a minha massa em toneladas, certo? No enunciado, eu não estou especificando a unidade que eu quero, mas poderia especificar ou ser uma questão de múltipla escolha. Então, é importante que vocês saibam fazer essa transição. A massa que eu vou obter aqui vai estar sempre em gramas. Se eu quiser passar para quilos, eu divido por 1000. Se eu quiser passar para toneladas, eu divido por 1000 mais uma vez. Ou seja, eu divido por 10 a 6 aqui de grama para tonelada, ok? Vamos ver mais um exemplo. Antes da gente ver esse exemplo, eu vou tentar em todas as aulas ou durante os exercícios, falar algumas coisas relacionadas a meio ambiente, por exemplo, porque, por causa do Enem, né? A gente está tendo aula para o terceiro ano e terceiro ano é ano de Enem. Uma das coisas bastante importantes para vocês saberem é sobre o tratamento de água, certo? O que acontece? Quais são as etapas de tratamento de água? A água ela vai ser recolhida, vai chegar no primeiro tanque, que é o tanque de floculação. Neste tanque são adicionadas duas substâncias, sulfato de alumínio e cal. Essas duas substâncias, elas reagem e formam flocos gelatinosos. Na verdade, esse floco é o hidróxido de alumínio que é formado, certo? Porque eles são meio gelatinosos e quando eles vão crescendo, eles vão englobando as partículas de sujeira, certo? Por isso o nome é floculação. Depois essa água passa para um segundo tanque, que é o tanque de sedimentação ou decantação, certo? O que vai acontecer? Esses flocos pesados, eles vão ficar depositados aqui no fundo, certo? Em seguida, essa água vai passar por um outro tanque, que é um tanque de filtração, certo? Eu tenho aqui um filtro de areia. Se tiver alguma partícula menor ainda que não decantou, ela vai ficar retida aqui no filtro e abaixo vai passar só a água sem essas impurezas. Essas duas técnicas aqui de sedimentação ou decantação
e filtração são técnicas de separação de misturas heterogêneas de líquido mais sólido, certo? Só uma revisãozinha, que é matéria de outro professor, ok? Depois que a água ela é filtrada, ela passa pela última etapa, que é o clorador, onde vai ser adicionado o cloro. E a gente vai ver agora o nosso enunciado, ok? Uma das etapas do tratamento de água consiste na cloração. Nesta etapa, o cloro é adicionado em quantidades previamente calculadas para que sua concentração final na água seja adequada, mantendo um nível residual que assegure uma desinfecção em situações imprevistas de aumento de concentrações bacteriológicas. A água, depois de tratada, deve ter ainda uma quantidade de cloro residual, que é medido na fórmula de ácido hipocloroso, na faixa de concentração de 0,2 miligramas por litro a 1,5 miligramas por litro. A análise de uma amostra indicou que a concentração deste ácido, que tem essa massa molar, é igual a 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Eu quero saber se esta água segue a norma enunciada. Eu vou pegar então só essa parte de baixo aqui do enunciado, que é a parte onde tem os nossos dados que nós vamos utilizar para fazer a nossa conta, certo? Então, olha só, vamos tentar entender esse enunciado, ok? Eu estou dizendo que a faixa adequada é de 0,2 a 1,5 miligramas por litro. Esse tipo de concentração aqui é a concentração em massa. Estou relacionando massa com volume. Ele está dizendo que após o teste, ele verificou que a concentração da água, a concentração do hipoclorito na água, era de 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro, certo? E ele quer saber se essa água está adequada. Para eu saber se está adequada, eu preciso converter essa concentração em mol por litro para a concentração comum. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, certo? O que eu tenho? Eu tenho a minha molaridade, que é 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E no enunciado, ele me deu a massa do ácido, que é 52,5, ok? Então, vou jogar tudo aqui na fórmula e eu vou ter que a minha concentração é igual a 8 vezes 10 a menos 5, que é a concentração em mol por litro, vezes 52,5, que é a massa molar, certo? Então, aqui a minha concentração vai ser 0,0042 gramas por litro. O que isso significa? Cada litro tem uma concentração de soluto, uma massa de soluto de 0,0042 gramas. Só que aqui eu estou dando em miligramas. Como é que eu faço para passar de gramas para miligramas? Eu multiplico por 1000, certo? Então, quando eu multiplicar 0,0042 gramas por 1000, eu vou ter que a minha concentração vai ser 4,2 miligramas a cada litro de solução, ok? Só que eu já tinha falado para vocês que a gente não precisa usar sempre essa fórmula, né? Então a gente vai tentar resolver esse exercício agora sem o auxílio daquela outra fórmula que relaciona as duas concentrações. Mas eu quero fazer a mesma coisa, né? Eu quero saber se essa concentração aqui em mol por litro, ela está dentro da concentração permitida de cloro, ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho o número de mols que eu tenho em 1 litro de solução. Só que para passar para cá, eu preciso saber a massa que existe nesse número de mols. Então, vamos fazer isso? Eu vou descobrir qual é a massa existente em 8 vezes 10 a menos 5 mols do ácido, certo? Então, eu estou relacionando na minha regra de 3 o número
mols com a massa do ácido, certo? Ele deu aqui a massa molar, então eu sei que 1 mol dessa substância tem 52,5 gramas. Se eu tenho no total 8 vezes 10 a menos 5 mols, quantos gramas eu vou ter aqui? Então, eu vou aqui completar a minha regra de 3 e quando eu resolver, vocês vão ver que eu vou chegar numa cara bem parecida com o slide anterior, certo? Eu estou multiplicando aqui a minha concentração com a minha massa molar, certo? E quando eu resolver, eu vou achar 0,0042 gramas, certo? Isso aqui, se eu multiplicar por 1000, eu vou achar 4,2 miligramas, certo? Ou seja, esse valor aqui, ele é a concentração em gramas por litro. Porque se eu tenho 8 vezes 10 a menos 5 mols a cada litro, e esse número de mols são 0,0042 gramas, quer dizer que eu tenho essa massa em 1 litro de solução. Se eu dividir por 1000, eu vou ter a quantidade em miligramas, que é a mesma quantidade, o mesmo valor que a gente achou na questão anterior. E que é um valor maior do que o permitido. Então, essa água não está adequada. Ok? Vamos lá para um terceiro exemplo. A dispersão dos gases SO2, NO2, O3 e CO e outros poluentes do ar fica prejudicada quando ocorre a inversão térmica. Considere que numa dessas ocasiões a concentração de CO seja de 10 ppm. Ele quer saber quantos metros cúbicos do monóxido de carbono há em 1 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos de ar, certo? Então, eu estou relacionando o volume de monóxido de carbono com o volume total de ar, todos eles na unidade de metro cúbico. Então, eu vou resolver isso através de uma regrinha de 3, ok? O que significa 10 ppm? Parte por milhão. Quer dizer que a cada 10 metros cúbicos de monóxido de carbono, eu tenho 1 milhão de metros cúbicos de ar, certo? Eu quero saber o quê? Quantos metros cúbicos do monóxido, aqui vai ser meu X, eu tenho em 1 vezes 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3 metros cúbicos de ar. Vou resolver essa regra de 3 e vou achar que eu tenho uma quantidade de 10 elevado a menos 2 metros cúbicos de monóxido de carbono. Ok? Um último exemplo. Eu quero que vocês calculem a massa em gramas de soluto contido em uma bisnaga de xilocaína a 2% e massa total de 250 gramas. O que significa isso? Quer dizer que eu tenho 2%, quer dizer que eu tenho 2 gramas de xilocaína a cada 100 gramas da mistura, da solução. Ele quer saber 250, eu tenho quanto? Então, eu estou relacionando a massa do soluto, que é a minha xilocaína, com a massa de solução. Então, primeiro eu vou completar aí, ó. Eu tenho 2 gramas a cada 100 de solução, certo? Em 250, eu tenho quantos? Vou resolver essa regra de 3 e vou ver que X é igual a 5 gramas do soluto. Só que eu não estou pedindo a massa de soluto, eu estou pedindo a massa de solvente. E como é que eu acho a massa de solvente? Eu tenho a minha massa total da solução, que é 250. Se 5 gramas são de soluto, então 245 gramas são de solvente. Ok, pessoal? Então eu vou deixar aqui o meu e-mail para na próxima aula vocês tirarem dúvida. Na verdade, próxima aula não, né? Vocês vão tirar dúvida por e-mail caso vocês
queiram perguntar qualquer coisa. E na próxima aula a gente se vê.